Muito bem. Olá, pessoal. Eh, Boa noite a todos vocês, né? Então, como eu disse para vocês agora há pouco pelo WhatsApp, nós vamos começar hoje, né? Uma nova sessão do nosso estudo. Eu tinha previsto para o mês de maio a gente começar a falar sobre questões relacionadas a gênero e portanto, de o feminino no trabalho docente, né? A figura da professora, da mulher no trabalho docente. Na semana passada, no último texto que eu mandei, nós fizemos já alguma leitura sobre isso. Aliás, é muito difícil você não falar sobre essas coisas, porque a literatura que a gente tem, ela é muito voltada para esse tipo de problematização, né? Então, o que acontece? Esse mês de maio, nós vamos trabalhar, eu acho que apenas dois textos, mas vamos trabalhar o mês inteiro. Estou passando esse texto hoje, por exemplo, e vou me esforçar para ser breve, né? E até porque a gente vai trabalhar ele o mês inteiro. Fica melhor, né? Nesse caso, fica melhor. Bem, ele e mais outros, são dois textos, né? Mas vamos por partes, vamos devagar, como dizia o Jack. Jack é de um filme chamado Jack o Estripador. Vamos por partes, né? Bem, olha só, gente. Então, de quem é esse texto? É da mesma autora do primeiro texto que a gente leu junto, Marisa Vohaber, né? E nós estamos aqui, se a gente observar, no capítulo quarto do livro dela. O nome do livro dela, só pegar aqui para vocês, é Trabalho Docente e Profissionalismo. Então, depois eu mando a ficha toda direitinha para vocês. Então, esse capítulo aqui é intitulado Trabalho Docente e Gênero, né? E ele começa assim: numa entrevista em um periódico chamado Educação em Realidade, que talvez seja o mais importante ou um dos mais importantes que existem hoje no Brasil para tratar das questões de educação, é uma revista, né? Qualis A1, que a gente chama, quer dizer, é uma revista top. Os maiores pensadores da educação do Brasil e do mundo mandam artigos para ela. Então, tudo que sai naquela revista é muito importante, né? Em 86, há mais de 30 anos atrás, esse Michael Apple, que é um escritor inglês, um teórico inglês da educação, ele fazia uma declaração de que ele desejava se afastar de uma certa linha de análise educacional marxista que tendia a explicar tudo a partir da constelação de forças de classes. O que é isso, gente? O que é o marxismo? O marxismo é uma corrente teórica, uma corrente filosófica, na verdade, que foi iniciada, foi pensada por um filósofo, na verdade um economista alemão chamado Karl Marx. Karl Marx, o pai do marxismo, né, gerou uma série muito grande de outros filósofos. Na verdade, Marx não era tão marxista assim. Quem é marxista ou não são esses filósofos que leem os escritos de Marx, esses sim são muitos escritos, e que defendem as teses de Marx, ou melhor, elaboram essas ideias de Marx. Qual é a ideia de Marx? A ideia de Marx ela é relativamente simples. Ele diz que toda a história da humanidade ela pode ser reduzida, ou melhor dizendo, resumida à ideia de luta de classes. É sempre duas classes, uma classe dominante e uma classe dominada, que estão numa luta constante e que essa luta ela é o motor de toda a humanidade, ela gera toda a humanidade. Então, se a gente for perceber, não dá para dizer que ele estava errado, propriamente. Por que não dá para dizer que ele estava errado? Porque é só a gente olhar a nossa situação de trabalho. Nós somos empregados e nós temos um patrão. Mas se a gente for olhar uma estrutura maior ainda, você pega uma grande empresa e você pega você, funcionário, o que acontece? Você, de certa forma, é dominado. As leis, elas servem muito mais para, digamos assim, garantir status para as grandes empresas do que para os pequenos funcionários. Então, quando uma grande empresa tem que fechar, ela demite todo mundo e basicamente fica por isso mesmo, né? Por mais que a justiça interfira, não é nunca uma interferência muito eficaz. A pessoa vai ser desempregada e pronto. Mas isso é só um exemplo do mundo do trabalho. Tudo na vida é relação de forças. E é, portanto, relação de classes, dizia Marx. Então, muita gente que pensou sobre educação foi pensando a educação como sendo assim uma coisa de classe, um lugar onde acontece luta de classe. Por exemplo,
Olhem bem, se vocês olharem o Ministério da Educação, por exemplo, quem é que está de olho no Ministério da Educação? São os grandes políticos. Quem são esses grandes políticos? São aqueles que são geralmente muito ricos, têm muitas empresas e têm muitos deputados a favor dele. Então ele quer dominar o meio político e quer dominar a educação, porque quem domina a educação domina muita coisa na política. Então você olha assim, todos pela educação, Grupo Natura, Globo, todos querendo assim dominar, dar pitaco na educação. Por quê? Porque aquilo dali são classes que dirigem, classes dominantes que dominam por meio da informação, do meio da produção de cosméticos, do meio da produção industrial, que querem direcionar, que querem articular uma forma de educar as classes dominadas, que seriam quem? Todos nós, né, que dependemos da educação pública e até também da educação privada. Então, as análises sobre a educação, elas correram muito, muito nessa linha, só que corriam só nessa linha. E aí, 30 anos atrás, esse Apple ele começou a refletir que, na verdade, nós precisávamos aí de e ele mais ainda, né, de uma nova linha de reflexão. Bem, e aí o que é que acontece? Ele afirma o seguinte, né? Vamos dar uma olhadinha bem aqui, ó. Eu vou grifar e vocês dão uma olhadinha, ó. Possivelmente, a partir daqui, os trabalhos de Apple foram os primeiros que surgiram no cenário educacional brasileiro, introduzindo a categoria de gênero. Nós vamos falar sobre isso daqui, né? De gênero como um elemento fundamental para a compreensão do trabalho docente. Então, para a gente compreender o trabalho docente, a gente vai agora inserir uma nova categoria de análise. A gente vai olhar toda a problemática não só através de lutas de classe, como queria o filósofo, como querem os filósofos marxistas ou os pedagogos marxistas, etc. Mas vamos olhar também para a questão da luta de classes. E aí, gente, a gente já começa fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, que é pular um monte de página. Vamos para a página seguinte, a gente vai pular bastante coisa, vocês vão perceber. E tem mais uma citação aqui, e essa citação, é, ela, ela traz, né, uma nova informação. Ela, na verdade, ela indica o seguinte, que havia uma tendência a buscar explicações para problemas educacionais numa categoria, e essa categoria se chama gênero. Vocês estão vendo que o texto ficou um pouquinho embaçado, mas dá de ler, né? Bem, e nós essa citação, ela começa aqui. São autores que não são brasileiros, são traduções que nós temos, e começa, eu desci mais do que deveria, né? Peraí. Opa! Ela começa bem aqui assim, isso. Né? Eu vou grifar só o iniciozinho, que aí vocês acompanham. São ingleses, né? Osgar e Lau assinalam, inclusive, que a semelhança do profissionalismo, a própria tese da proletarização parece ter sido construído sobre uma definição masculina de qualificação. Então, gostaria que a gente frisasse bem aqui. Tem duas coisas que nesse parágrafo é bom que nós entendamos, porque se eu não explicar, vocês vão ter dificuldade. A primeira é essa ideia aqui. Proletarização é sempre uma ideia de Marx. O que é proletarização? Proletarização vem de proletário. Proletário é a classe que é dominada, naquela luta de classes que eu falei agora há pouco. E significa prole. Prole significa filhos. Na verdade, dizem que um grande que um grande político romano, ele foi chamado para negociar com um grupo de trabalhadores que estavam reivindicando seus direitos na Roma antiga. Né? Quando ele chegou lá, ele explicou que Roma tinha a seguinte organização: o Senado era a organização que cuidava da política. Né? O exército era a organização que cuidava da defesa do Império Romano. E aí ficava uma gama muito grande de pessoas pobres. E as pessoas queriam saber qual era a função delas no Império Romano. Afinal, tinha valor a presença delas para o imperador? Daí, daí ele chegou até essas pessoas e disse o seguinte: sim, vocês todos são proletários. Proletários por quê? Porque vocês vão ter os filhos, a prole, daí proletário, que serão no futuro o exército romano, que defenderão Roma, que darão o sangue
ou Roma, né? Daí a palavra proletário. Então, proletário está sempre ligado a pobre e pobre, no sentido assim que são trabalhadores, que são pessoas que ali estão para poder contribuir com o seu trabalho, mas também com a sua vida, com os seus filhos, para a construção, no caso do Império Romano. A ideia de proletarização continuou, até que Marx assimilou na sua teoria. E quando esses dois autores aqui, Onsga e Laon, dizem isso, eles falam o seguinte, que é a definição masculina da qualificação, até essa tese de que o professor é proletário, quer dizer, ele é um funcionário, ele é explorado, ele é de uma classe que é dominada. Até essa tese parece ser uma espécie assim de tese masculina, né? Para mostrar que na educação existe sim teoria e essa teoria ela corre aí a favor do quê? A favor, né, de que o gênero, a discussão sobre o gênero, eu vou explicar o que é a palavra gênero já já, ela está tão presente na educação que às vezes a gente nem percebe, mas ela está ali, né? Então a gente não pode, não precisa mais olhar só pelo ângulo sociológico, vamos olhar também por esse ângulo do gênero e ver o que nós podemos entender das teorias educacionais. E aí já vem logo aqui descendo um pouquinho umas primeiras definições, né, que eu vou aqui marcar para vocês. Se nós olharmos bem aqui, ó, se tomarmos gênero na perspectiva de Scott, 90, como primeiro domínio do social, onde o poder se exerce a partir do qual se articula a organização concreta e simbólica da vida social, então a hierarquia da autoridade e a divisão do trabalho na escola são atravessadas também por relações de gênero. Professor, esse parágrafo não é muito difícil? Se lido assim, ele é muito difícil, mas se a gente ler assim, devagarzinho, a gente entende melhor. Quem é esse Scott? Esse Scott é uma mulher, Iona Scott, e é uma autora de um texto que era o texto que eu queria passar para vocês, e agora há pouco eu disse, não, é muito árido. E realmente ele é muito árido, né? Esse texto que eu estou dando para vocês, ele é melhor, ele está mais organizado. O que essa Johan fala? Ela diz o seguinte, ó, se nós tomarmos gênero na perspectiva dessa Scott, como primeiro, tomarmos gênero como domínio do social, onde o poder se exerce a partir do qual, onde o poder se exerce e a partir do qual se articula a organização concreta e simbólica da vida social. Então, o gênero deve ser entendido como uma espécie de domínio social, é uma coisa que está na sociedade, que a sociedade organiza para si, né? E a partir dessa organização, ela articula uma rede de símbolos. E esses símbolos é o que vai normatizar a nossa vida comunitária. Daqui a pouco ela vai trazer alguns exemplos que vão nos ajudar muito mais, né, a pensar sobre isso. Na verdade, né, se a gente descer um pouquinho, nós vamos descer agora para a gente ser mais sintético. Opa, tá. Para a gente ser um pouquinho mais sintético, nós podemos ir bem para cá. Eu vou marcar aqui para vocês um parágrafo que começa bem assim, ó, a partir daqui. Como vocês viram, a gente só lê o essencial, porque eu quero que a gente otimize o nosso tempo. Se a gente começar a ler a partir daqui, ó, em 1986, né, foi publicado aquele artigo que eu falei para vocês agora há pouco, que é o artigo que eu não quero ler com vocês, porque ele é um artigo muito longo. Essa Scott, ela explica, né, que ela explica então que gênero é, opa, que gênero é um conceito utilizado para referir-se ao caráter social, olha aqui, das distinções baseadas no sexo, implicando em rejeição ao determinismo biológico implícito no uso do termo sexo. O que é isso? É uma distinção baseada, é uma distinção de caráter social, quer dizer, construído comunitariamente e baseada na ideia de sexo, né, macho-fêmea, implicando em rejeição ao determinismo biológico implícito no uso do termo sexo, quer dizer, implicando numa rejeição à ideia de que homem faz isso, mulher não faz isso, mulher faz aquilo outro. Né? Então,
gênero é uma espécie aí, né, de, como nós podemos dizer, de resistência a essa ideia de um determinismo natural. Você é mulher, você já nasce para fazer isso, já nasce para fazer aquilo outro. Não, não é nada disso, não. Homens e mulheres fazem as coisas que fazem por causa de uma construção social ou por causa de uma construção cultural, né? Em cada cultura, a mulher tem papel e ela exerce de um jeito, o homem tem o seu papel e ele exerce de outro jeito. E nem sempre foi mais ou menos como a gente entende hoje, né? A questão do machismo, da limitação feminina. Se vocês pesquisarem a palavra etrusco, né? Etrusco é uma região antiga, na Itália antiga, onde hoje está a Toscana, a cidade de Florença fica lá. O que acontece? Na Etrúria, na chamada Etrúria, havia um povo, os etruscos, que os romanos conquistaram. Na Etrúria é interessante porque a mulher, a figura feminina era super ativa, era chefe de família, era trabalhadora, era política, ela era um pouco de tudo e ocupava mais ou menos o papel que o homem ocupava. Quando Roma tomou essa cidade de Etrúria, dos etruscos, o que aconteceu? Eles implantaram um jeito romano de viver. E no jeito romano de viver, a mulher não podia quase nada. A mulher virtuosa ela ficava em casa, cuidava dos filhos e fiava, quer dizer, fazia roupas de linho. Então, para vocês verem que realmente é uma construção social. O ponto é que em muitos lugares, ou em quase todos os lugares do mundo, né, o que que há? Há uma diminuição realmente da importância da força feminina no na construção mesmo da vida social. Bem, então, essa autora, né, ela traz novidades para tratar disso. Se a gente descer um pouquinho mais até aqui assim, ó, nós podemos ler até mais aqui, isso, até aqui. Né? A gente vai ler uma coisa interessante que ela traz, né? Para falar, para definir a palavra gênero, ela diz o seguinte, ó, bem aqui, ó. Scott apresenta uma definição de gênero que compreende duas proposições, né? Quais são essas duas proposições? São essas daqui, ó. O gênero, então vocês podem grifar aí, né? O gênero é uma maneira de indicar que o modo de ser dos sexos é uma construção fundamentalmente social. Opa, desculpa, eu li errado. O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos. Né? Então, nós percebemos que o homem é de um jeito, que a mulher é de outro, então a gente faz uma distinção social do que é mais ou menos a função de um e de outro, né? Respeitando as suas capacidades e possibilidades físicas, emocionais, psicológicas, etc. E o gênero é um primeiro modo de dar significado, aí sim, às relações de poder, né? Essa ideia de relações de poder, ela é uma ideia de um filósofo chamado Foucault, no qual essa autora aqui, ela se embasa bastante. Então, o gênero, ela é um primeiro modo de dar significado às relações de poder. A ideia de Foucault é que alguém tem poder sobre outro alguém, né? Então, onde é que a gente encontra a primeira forma de relação de poder num convívio humano? Nessa questão do gênero, né? Não, não é o poder do homem sobre o animal, sobre a natureza, até porque o domínio da natureza veio muito mais tarde. É o poder do homem sobre a mulher ou, né, algum poder da mulher sobre o homem. Então, essa força, esse encontro, esse choque é o primeiro lugar onde encontra-se essas relações de poder na ideia de gênero, né? E aí, ela diz que culturalmente nós podemos encontrar quatro elementos que melhor exemplificam o que essa definição de gênero. O primeiro elemento que ela coloca aqui são as representações simbólicas, como no caso de Eva e Maria, né? A mulher ela assume aí funções interessantes. Ela simboliza a vida, né? Eva, ela simboliza a misericórdia, Maria, ela simboliza, ela simboliza muito mais coisas, como por exemplo, ela pode simbolizar, no texto original da autora mesmo, tem outro exemplo, a luz
e a escuridão, ou então a inocência e a perdição. Como assim a inocência e a perdição? Vocês podem muito bem pensar. Qual é assim o símbolo da inocência? É uma mulher, né? Uma mulher pura, cândida, é, toda doce, toda sensível, é o símbolo da inocência. Mas qual é o símbolo da perdição? Pode ser também uma mulher, né? Por exemplo, uma prostituta, ela é vista como um símbolo de perdição em alguns casos, na verdade, em muitos casos. Entendeu? E a gente tem até isso tão forte na cultura que a gente é comum, né? Você encontrar lugares comuns, né? É comum encontrar lugares comuns que fala tudo por causa de um rabo de saias, por exemplo. A gente encontra esse tipo de coisa. O que é que isso representa? Se a gente for olhar nessa ótica que a autora aqui traz, é uma relação de poder, de culpabilizar alguém por alguma coisa que foi feita, etc. Né? É relação de poder. Só que a gente não tem tempo de estar fazendo raciocínios tão refinados e acaba, né, indo em lugares comuns. Mas são lugares comuns que foram construídos socialmente. Então temos que entender isso, tá bom? Aí o texto aqui continua. Eu acho que eu desci demais, né? Desci, isso. O texto aqui continua e traz aí um segundo pilar, né, dessa definição que ela deu agora há pouco, que se refere aos conceitos, tá bem aqui, deixa eu riscar para vocês, né, que se refere aos conceitos normativos expressos em doutrinas religiosas, científicas, políticas e outras, né? Bem, quando a gente pensa nisso, é só vocês olharem assim, vamos partir aqui da primeira, doutrinas religiosas. Então, se a gente pegar vocês olhem, por exemplo, o fato de a mulher muçulmana usar um véu para cobrir o cabelo. Tem todo um significado, né? Tem um significado de que o cabelo é uma coisa erótica, é uma coisa que atrai, tem um segredo que é guardado ali, naquela cabeleira, de intimidade para dentro da família, coisa e tal. Né? Mas também tem gente que lê dizendo assim, não, é uma forma de o homem controlar a pessoa da mulher. Se a gente continuar no campo religioso, a gente pode até pensar, né, em seitas religiosas em que as mulheres se vestem até a unha do dedão do pé, por exemplo, um calor de 90 graus, 40 graus, e a pessoa com uma roupa que vai até o punho, né? Claro, tem a questão, a minha igreja pede isso, tem, mas nem todo mundo vê desse jeito. Tem gente que vê como uma forma realmente de domínio, né? Não cortar o cabelo, por exemplo. Tem gente que diz, não, é porque a igreja pede, orienta que a gente não corte o cabelo. Mas já tem gente que estuda e etc. E diz, não, não. O cabelo é como se alguém tivesse o controle sobre o corpo da mulher. E esse alguém não é a mulher. Isso é o quê? É uma relação de poder. Alguém está exercendo poder sobre ela. É essa a ideia que está por baixo. Eu não estou aqui, né, gente, criticando que se alguma de vocês tem essas tradições, não estou criticando isso. Eu estou só referindo o que o texto está dizendo, tá bom? Para a gente evitar assim desentendimentos. Aí nós temos ainda um terceiro elemento que está aqui, ó, as instituições da organização social mais ampla, como o mercado de trabalho, o sistema político, aí vai, né? Essas organizações também, elas são embasadas na ideia de gênero. Quando a gente ouve aquela ideia de que na mesma função o homem recebe mais do que a mulher, muitas vezes, quase sempre, em grandes empresas, né? Quando a gente vê ali no sistema político, é só vocês olharem no sistema político, é uma deputada para uns 600, uns 400 deputados. É uma senadora, duas senadoras para 78, 79 senadores, homens, não é? Por quê? Porque é uma espécie de negação de voz, de negação de poder. É realmente uma coisa embasada em relação, relação de poder. Né? E o último que ela traz aqui, o último aspecto, são identidades subjetivas. As identidades de gênero se constroem em cada sujeito particular, né? Quando a gente fala assim, quando a gente observa uma criancinha bem pequenininha, menino falando para uma menina bem pequenininha também, isso não é coisa de menina,
ela não pode brincar de carrinho e tal. O que acontece? Ali está sendo construída devagarzinho, em cada sujeito particular, uma identidade subjetiva a respeito do gênero, a respeito do que ele pode, do que o outro não pode. A professor, mas não era culturalmente, socialmente construído? Era, não é. Só que a cultura, ela constrói também em cada pessoa. Por isso que a gente não passa o tempo inteiro pensando sempre a mesma coisa, a gente muda. Por quê? Porque a gente vai assimilando novas coisas, vai assimilando novos conceitos, e esses novos conceitos, eles vão nos permitindo aí avançar mais, né? Avançar mais pelo entendimento das coisas, né? Bem, então, a gente pode, aqui eu vou concluir agora esse primeiro vídeo, eu vou descer um pouquinho aqui, vou levar vocês para, opa, aqui, né? Vou levar vocês para esse parágrafo aqui, né? Eu estou sendo bem sintética, que eu falo um pouquinho demais às vezes. Esse parágrafo e essas linhas desse parágrafo aqui, ó. A partir dessas formulações, é possível escapar de uma concepção de gênero que não seja sempre resultado de uma produção social, esfera em que estão imbricadas invariavelmente relações de poder, né? Ou seja, o gênero, ele tem duas bases. Ela não é só uma construção social, ela é também uma construção social, mas ela tem um coeficiente de poder, né? Isso daqui é importante que a gente sempre leve em consideração um coeficiente de poder, um coeficiente de força. E essa é a novidade que em um primeiro momento ela traz. Então, tendo isso como pressuposto, ela vai começar agora a pensar, a jogar todas essas análises no campo da educação. E ela vem, desce para cá, né? E começa aqui, ó, virando trabalho de mulher. Ela vai começar a falar sobre a profissão docente. Mas isso aqui é material para nossa próxima aula, tá bom? Grande abraço a todas e a todos, melhor dizendo, né? Que também tem, eu vi que tem homens aí no grupo também. Então, a todos e a todas, se cuidem e vão já refletindo sobre esse texto, vão lendo aos poucos. Ele não é um texto muito difícil, mas leiam com calma. Por isso que a gente está indo devagarzinho, tá?